Thank you. Obrigado, Stelios. Penso que vamos ter condições de contar consigo no debate e eu passava agora ao Carlos Baia, agradecendo-lhe a sua presença, que é já uma repetição, está bem? E agradeço-lhe a sua presença então, para vermos e escutarmos mais uma resposta, desta vez através do Centro Local de Apoio à Migração. Muito bem. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Permitam-me um cumprimento muito especial na Maria Reina, uma amiga de longa data que também faz ser reincidente nestas iniciativas. Cumprimentar os parceiros de painel, cumprimentar os dirigentes de entidades civis e militares que aqui estão presentes e cumprimentar todos os participantes. Uma primeira nota é uma nota de parabéns pelo tema, porque de facto, como aqui foi dito, estes temas das migrações, da mão de obra estrangeira, da proteção dos trabalhadores e da prevenção da exploração, nem sempre são temas visíveis para a generalidade das pessoas e, portanto, eles só surgem nas piores situações, sem prejuízo que depois temos um conjunto de boas situações que não são visíveis e não são dadas a conhecer. E, portanto, nós entendemos que todos os momentos que sirvam para informar, para prevenir, para sensibilizar, seja as entidades empregadoras neste caso, seja a comunidade em geral, para a adoção de boas práticas e para a denúncia das más práticas, serão sempre bons momentos, serão sempre momentos ganhos. Dito isto, eu diria que nós estamos aqui, e o mote é falar sobre trabalhadores desprotegidos, são pessoas vulneráveis, apontando ao setor agrícola, mas quando pensamos na realidade do Algarve, nós poderíamos facilmente alargar aqui à agricultura, turismo e construção civil, que são setores que efetivamente, com diferentes perfis de mão de obra e diferentes dinâmicas, mas são setores que cada vez mais precisam de mão de obra para assegurar o seu desenvolvimento e o seu crescimento e o seu funcionamento. No caso concreto da Câmara Municipal de Faro, e cabe-me a mim, não fiz essa referência prévia, a representar aqui o Sr. Presidente, que por questões de agenda não pôde estar presente, mas é um gosto fazê-lo. O desafio era falarmos no nosso Conselho local para a integração das comunidades migrantes. Eu não entrarei por aí, vou fazê-lo de forma abrangente e explicarei o porquê mais adiante e, portanto, vou dar aqui algumas breves notas sobre a perspectiva do município relativamente às questões da igualdade de oportunidades e da inclusão, que são questões do maior relevo para o município e que nós incluímos das nossas políticas. E desde logo dizer que nós temos dois documentos que são o nosso guia nesta matéria. Nós temos uma carta social onde, entre outros aspectos, identificamos claramente quais são os grupos de risco no nosso concelho, portanto, onde estão os idosos, as crianças em risco, os portadores de deficiência e de doença mental, os sem-abrigo, as comunidades ciganas e também as comunidades migrantes. E este fenómeno das comunidades migrantes já foi aqui referido também pelo Sr. Diretor do CEF. Eu não consegui trazer dados tão atuais como ele, mas reportei-me aos censos de 2001 e de 2011, para percebermos este crescimento. É que, efetivamente, em 2001, 7,5% da população algarvia era estrangeira e em Faro essa percentagem era de 5,4%. Quando chegamos a 2011 passamos para 10,7% e para 8,9%. Temos aqui um aumento e se tivesse trazido os dados de 2021, não tenho dúvidas que havia aqui um acréscimo continuado. Dito isto, temos 4 principais nacionalidades: Reino Unido, Brasil, Roménia e Ucrânia, e aqui, como já foi referido, estamos a falar também de dinâmicas e de motivações diferentes. Enquanto no Reino Unido muitas vezes estamos a falar de uma população reformada que vem desfrutar para além de trabalhar, alguns naturalmente, mas que vêm a desfrutar do nosso bom tempo no seu período de reforma, todos os restantes, Brasil, Roménia e Ucrânia, vêm numa perspectiva de trabalho. E, portanto, este é um dos documentos que nós temos como referência. O outro documento é, efetivamente, o nosso plano para a igualdade, plano municipal para a igualdade e não discriminação. E neste plano também temos lá um conjunto de referências ligadas à violência de género, à igualdade de rendimentos, à conciliação entre a vida familiar e profissional e depois também a prevenção e o combate à discriminação. E, portanto, invariavelmente nestes documentos, mais devagar, despacito, invariavelmente nestes documentos
sem prejuízo daquilo que nós sabemos que é a legislação e que é aplicada e cumprida por duas entidades que deram dois bons exemplos que aqui temos, o município foca muita da sua intervenção na prevenção e na informação. Portanto, esse é de facto o nosso foco nesta matéria. E não é por acaso que criamos em 2004, nesta lógica, o nosso Conselho Local de Apoio à Integração de Migrantes. Esta é uma estrutura de apoio aos migrantes, mas no âmbito da política social do município temos outras estruturas que acompanham. Temos um gabinete de apoio ao idoso, temos um balcão para a inclusão virado para as pessoas com deficiência, temos um Conselho Local de Ação Social que integra mais de 100 entidades que trabalham na área social do Conselho, públicas e privadas, e vamos criar em breve um gabinete para apoio à família e à saúde. E, portanto, ter este Conselho Local está perfeitamente integrado naquilo que é a nossa dinâmica. Quais são os objetivos deste Conselho Local? São, desde logo, trabalhar as questões da informação, do acolhimento e da integração e promover a interculturalidade a nível local e procurar colocar o foco nas questões da nacionalização, da habitação, do reagrupamento familiar, da saúde, na área também das necessidades sociais. Felizmente, e aqui resulta do trabalho em rede e de boas parcerias e de outras entidades que temos no terreno, Faro tem aqui uma particularidade muito própria, e estou a olhar ali para o Dr. Gonçalo Salgado, que foi até há bem pouco tempo o representante, o dirigente, o responsável máximo pelo Conselho Nacional de Apoio à Integração de Migrantes, que tem a sua estrutura em Faro. E, portanto, muitas vezes aquilo que acontecia é que os migrantes, em vez de procurarem, em alternativa a procurarem a estrutura municipal, procuravam a estrutura nacional, portanto, com todas as suas valências, jurídica, de apoio ao emprego, de apoio social, de triagem, não obstante todo o trabalho de parceria e de rede que é realizado entre o Conselho Local e o Conselho Nacional, e darei exemplo disso mais adiante. Para além disso, o município tem outras parcerias, e destacava aqui com a Associação de Planeamento Familiar, que também ela tem uma equipa pluridisciplinar de apoio à proteção a vítimas de tráfico de seres humanos, que foi um assunto que se abordou aqui também de passagem, mas, no fundo, permitam-me, todas estas matérias acabam por andar interligadas, portanto, não podemos dissociar umas de outras. E também aqui a Associação de Planeamento Familiar foca muito a sua intervenção na informação, na sensibilização, na prevenção e na sinalização. Dito isto, como é que o município de Faro olha para os migrantes? Olha de forma muito simples. Olha da mesma forma que olha para os nacionais. E, portanto, todas as medidas que temos à disposição dos portugueses, dos nacionais, estão medidas de apoio social, nomeadamente, estão também elas à disposição dos nossos migrantes, e a ponto estejam eles devidamente regularizados e legalizados no nosso país, naturalmente, e aponto-vos duas ou três situações. Desde logo o nosso serviço de atendimento social permanente, o nosso programa de apoio ao pagamento de rendas de casa, que foi criado durante o Covid, o apoio à recuperação de habitações degradadas, um cartão de saúde para ter acesso a medicamentos a título gratuito, a rede de apoio alimentar, e este permitam-me, é talvez a valência que tem mais peso e mais procura e mais expressão, e o teve também durante o Covid, foi aí que fomos mais chamados a intervir, e depois também nas escolas, para todas as famílias que têm miúdos nos escalões mais baixos da ação social, o acesso gratuito à alimentação que mantivemos durante o Covid, e, portanto, todas estas medidas e outras estão de forma perfeitamente indistinta à disposição quer de nacionais, quer de estrangeiros. Referir também que durante a pandemia, e agora passar aqui a uma nota, dar nota daquilo que têm sido experiências mais práticas do município
com comunidades migrantes. Portanto, durante a pandemia, logo no início, naquela fase em que poucos sabiam o que era o Covid e, portanto, andávamos todos um bocadinho assustados, fomos confrontados com uma comunidade de trabalhadores agrícolas, aqui no Concelho de Faro, cerca de 40, e que estavam infectados. E, portanto, foi necessário criar um centro para os isolar. Fizemos-lo, mas devo dizer-vos que foi um processo muito complicado nos primeiros dias. Desde logo porque grande parte daquelas pessoas não falavam a língua. Por aquilo que me foi dado a perceber, eu julgo que parte deles nem perceberam muito bem a dinâmica que os levou a ficar confinados num pavilhão de uma escola. Houve questões culturais que nós num primeiro momento não percebemos e que tivemos que nos adaptar num segundo momento, nomeadamente a questão da carne de porco, das salsichas, e portanto algumas comunidades não comem este tipo de alimentos. Depois havia dinâmicas internas que dificultavam a nossa interação com eles, o facto de haver os tais empresários que estavam tão bem confinados dentro daqueles pavilhões e que ditavam eles próprios o comportamento daqueles grupos. E, portanto, nós tivemos um momento em que intervimos com várias entidades, com o CEF, com a Saúde Pública, com a Segurança Social, até numa perspectiva de os tranquilizar, percebendo que aquelas comunidades vêm para os nossos países para trabalhar e o facto de estarem fechados naquele pavilhão não colocava em causa o seu rendimento porque a Segurança Social o asseguraria. Posso-vos dizer que foi muito difícil e não conseguimos chegar ao ponto de saber o nome de todos aqueles trabalhadores que ali estavam e os seus dados de identificação. Isto sem prejuízo de, a dada altura, termos chamado também os próprios empregadores que acabavam por ser o elo de ligação e, de alguma forma, o elemento de confiança. E, portanto, naturalmente que acabamos por superar com algum sucesso este processo, as coisas acabaram por correr, mas isto também dá nota efetiva da fragilidade que estes trabalhadores têm. Trabalhadores que estão num país estrangeiro, não falam a língua, estão sujeitos aos mais diversos imponderáveis e, portanto, nem sempre é fácil essa ligação. Mas eu julgo que entre todas as entidades que aqui estiveram envolvidas, e o trabalho em rede foi aqui referido, e acho que é fundamental nestas situações, conseguimos chegar a bom porto. Num segundo momento, com a intervenção e a pedido do CNAIM e também do Dr. Gonçalo, passou-se um fenómeno diferente, mas também ligado, ou seja, trabalhadores que não estavam infectados, mas que tinham vindo para o Algarve trabalhar e de repente as empresas pararam e viram-se perante uma situação de não ter rendimento e, portanto, não ter acesso a medicamentos, não ter acesso à alimentação. Portanto, aí o CNAIM identificou-os, sinalizou e o município despoltou os meios necessários a assegurar durante um período de tempo todos aqueles trabalhadores tinham a alimentação assegurada. Aquilo que fomos percebendo também, e em linha com aquilo que já aqui foi referido, é que com o passar do tempo eles iam desaparecendo e, portanto, terá a ver com dinâmicas de encontrar emprego noutros locais. Mas, efetivamente, grupos começávamos com 30, 40 pessoas a ser apoiadas, ao fim de uma semana já só lá estavam 15, porque essa é de facto outra característica, é aqui a volatilidade e a movimentação, a circulação destes trabalhadores. E, portanto, esta é muita experiência do município. Não me querendo alongar mais, mas há uma nota que eu julgo que é importante referir, que vai para além do município, mas tem a ver com a economia algarvia e até com a economia nacional. Eu acho que é importante, é fundamental reconhecermos a importância destes migrantes na nossa economia. Eles foram fundamentais em períodos de crescimento económico e percebemos, seja por dinâmicas demográficas, seja por dinâmicas de crescimento económico, que hoje temos muita falta deles. Eu recordava apenas, e portanto quando nós falamos do setor agrícola, eu recordava também, e porque estamos no Algarve, que o Algarve historicamente fala desta dependência do turismo e que temos que diversificar a nossa economia e que não podemos estar dependentes do turismo. Ora, se não podemos estar dependentes do turismo, temos de ter outros setores. Se o setor agrícola é um desses setores, nós temos que encontrar mão de obra para atender às necessidades do setor e está mais do que demonstrado que os trabalhadores nacionais não têm, por motivos vários,
não é trazido para aqui essa discussão, seria outra discussão, mas não têm sido suficientes para dar este tipo de resposta. E, portanto, eu historicamente lembraria apenas que, até fazendo aqui uma evolução daquilo que fomos tendo em termos de nacionalidades e de respostas, no início do século, por volta do ano 2000, com o boom da construção, tínhamos muitos cidadãos ucranianos que vinham em casal e, portanto, eles iam trabalhar para a construção, elas iam trabalhar para a hotelaria, tínhamos também os brasileiros na hotelaria, e depois com a crise de 2008, 2012, muita desta gente, muitos destes trabalhadores regressaram ao país de origem ou foram para outros trabalhadores. Em 2012, curiosamente, 2012, 2015, ainda com níveis de desemprego muito elevados, e agora permitam-me aqui noutro papel de responsável regional pelos serviços públicos de emprego, começo a ser confrontado com o aumento do investimento nas explorações agrícolas e com a necessidade de mão de obra. Estou quase a terminar. E aí aquilo que fizemos, eu julgo que era muito difícil naquela altura, até do ponto de vista político, ir buscar trabalhadores asiáticos que já eram solicitados pelos empregadores. O que fizemos foi uma negociação e conseguimos convencê-los por via da rede Euros, portanto uma rede de emprego a funcionar no espaço europeu, ir recrutar esses trabalhadores ao leste da Europa, nomeadamente à Roménia e à Hungria, com uma dinâmica temporal limitada e, portanto, os trabalhadores vinham, faziam a campanha e regressavam ao seu país de origem. Hoje, efetivamente, com o crescimento das explorações agrícolas, temos aqui mão de obra asiática, que começa parte dela também e por via também das necessidades, a passar para a hotelaria e para a restauração, que é um fenómeno muito, muito interessante. E, portanto, eu acho que nós temos, e já a terminar, eu acho que nós hoje, os empresários e a nossa economia, está perante um dilema. Está perante o dilema de recrutar trabalhadores nacionais, porque há aqui outro fator também na equação, que não se falou, é um bocadinho à margem, mas que se chama habitação. O mercado da habitação hoje é um grave estrangulamento, do meu ponto de vista, ao desenvolvimento económico da região algarvia. E, portanto, hoje um empregador regional, contextualizando no Algarve, tem que tomar opções se quer contratar um trabalhador nacional e local, que já tem casa cá, ou se quer contratar um imigrante, mão de obra estrangeira. Curiosamente, nós hoje, e no verão do ano passado, que é a altura de desemprego mais baixo, tínhamos cerca de 20 mil desempregados, mas ao mesmo tempo temos os empregadores a dizer que não encontram mão de obra. E, portanto, esta é também outra, estamos aqui num contexto de federações, de sindicatos, conversas sobre mão de obra, sobre qualificações, e esta acho que é de facto uma reflexão muito importante que nós temos que fazer. Como é que o Algarve, em concreto, tem 20 mil pessoas desempregadas e, ao mesmo tempo, temos os empregadores a não conseguirem contratar. A alternativa será, naturalmente, recorrer aos imigrantes, mas aí hoje deparamos, efetivamente, com problemas graves em termos de habitação, que está a custos muito elevados e, portanto, será problemático trazer em grupo, em quantidade, no coletivo para trabalhar, e de forma individual de todo não conseguimos fazer, porque de facto o vencimento acaba por ficar alocado ao pagamento de uma eventual renda de casa. E portanto, a terminar mesmo dizer que é inquestionável a importância dos imigrantes na economia regional, mas é fundamental fazê-lo com condições dignas, e eu julgo que por este painel o que podemos concluir é que temos no terreno um conjunto de entidades que estão a trabalhar de forma muito efetiva para que isso aconteça. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Carlos Baia. Obrigado. Eu vou ultrapassar a frase shakespeariana e vou dar de imediato a palavra à doutora Patrícia Gomes da Silva, que nos vem falar de algo que antecipo muito positivo, do projeto Rural, também inovação na agricultura. Portanto, doutora.